adolescente aceita ir embora para casa, não. Os adultos têm esse medo. E aí, como é que a gente consegue conscientizá-los, Alexandre? Olha, se chegar nesse extremo, vai embora para casa. Ainda mais que você tocou num ponto muito importante. Quando tem o álcool envolvido, consumo de bebidas, alguns casos até consumo de drogas, parece que cria uma força nas pessoas, né? Uhum. O álcool e algumas drogas, né? Nem todas as drogas, elas, vamos falar assim, em bom português, né? Excitam, criam essa coragem, diminui o juízo, você não pensa tão bem, né? Coisa que você pensaria de um jeito, você para de pensar por causa do uso da droga e do álcool, né? Isso potencializa muito mesmo situações de violência, né? Então, você vê que as pessoas ficam o quê? Com o uso de algumas substâncias eufóricas, mas nem todas têm um limite entre esse excesso e o respeito, né? E acabam perdendo o respeito e fugindo a esse limite que você teria se você não estivesse, por exemplo, né, usando alguma droga ou álcool ou outras drogas. Então, é muito importante que nesses ambientes você logo comece a perceber como ele está acontecendo, qual que é o grupo que está mais agitado, qual que é o grupo mais tranquilo, como é que está esse espaço. Porque não é só diversão, diversão inclui segurança, né? E segurança não é você andar armado, mas é saber onde você está para manter a sua integridade física, psicológica e etc. Uma segurança defensiva, né? Isso. Segurança é isso, é você poder fazer algo saudável, atravessar a ponte de modo saudável, se relacionar de modo saudável e curtir uma festa, ou seja o que for, de modo saudável, uma noite também de modo saudável. Então, os pais têm que também orientar quanto a isso, né, para que ele, se fizer o consumo, porque não dá para controlar. Às vezes os filhos, você não sabe exatamente o que ele pode vir a consumir, você não está lá. Tem que ter também a confiança, né? Confiança, a própria palavra confiança, né, vem de fé, confiar, ter uma certa fé. E a fé você não consegue ficar comprovando. Então, você confia e orientando para que ele possa o quê? Se fizer uso de substâncias, que seja de um modo moderado e responsável. Melhor do que fazer escondido de você, melhor do que você depois receber uma notícia ruim. Então, faz orientação, inclusive quanto ao uso de álcool e outras drogas, mesmo que você tenha quase certeza que ele não usa, faz essa orientação, conversa sobre esse assunto, toca nesse ponto. É melhor, muito melhor prevenir do que pagar para ver. Agora, tem pessoas que... Eu estava aqui pensando em o que eu poderia dizer para os jovens. Então, eu vou tentar fazer do jovem para os pais. Veja bem, o que muitas vezes tem que ser ressignificado, mudado o sentido nessa história, na relação entre pais e filhos, é a seguinte. O filho sempre vê, quando o pai tenta colocar uma regra, como controlador. Está querendo controlar minha vida, está querendo atrapalhar meu rock, meu rolê, está querendo me impedir de sair, está querendo impedir que eu viva, enfim. O que a gente pode tentar fazer, Roberto, o que eu sugiro é que a gente tente trocar a ideia de controle por ideia de cuidado. Veja bem, tentar trocar a ideia de controle pela ideia de cuidado. Porque no controle, de fato, você monitora, vigia, quer definir os passos do outro. No cuidado, não. No cuidado, inclui a liberdade, inclui a atenção, a responsabilidade e a confiança. O controle, não, você não confia, por isso que você controla. Aqui, não. Aqui você confia e permite. Então, não dá para parar de viver com medo de morrer. Se você para de viver com medo de morrer, logo você não está vivendo, logo você já está morto. Então, você tem que deixar que o filho possa viver festas, rolês, seja o que for, sem você, pai e mãe. Aí é o ego também, né, que precisa abrir mão. E esse controle também abrir mão. Então, você com um filho, você pode construir esse cuidado, construir esses horários, construir esse canal de comunicação aberto, construir, inclusive, se aproximar dos colegas do filho também. Você tem que conhecer os amigos do seu filho, da sua filha. Então, isso também, tudo isso faz parte dessa rede de apoio, desse cuidado que não é mais controle. Então, o jovem, ele precisa ressignificar. Meus pais não estão me controlando, querendo me dominar, querendo, né, definir, mas eles estão cuidando de mim. Então, eu acho que se fizer em casa esse diálogo, e aí sempre que eu atendo adolescentes, eu peço para que os pais sejam literais, falando mesmo, vamos trocar controle por cuidado, sendo literal mesmo, falando ao pé da letra, colocando tudo em cena, para não ter nada maldito, não dito, e aí você consegue se aproximar mais do jovem e ele não ter medo de falar e você brigar.
Porque não faz sentido nenhum. Você pede para contar, ele conta, você briga, perdeu a confiança, ele vai parar, ele vai diminuir esse comportamento contigo. Então é importante ter esse canal. Tá certo, gente. Muito obrigada pela participação de vocês, Marcela, Alexandre, Rusli.